Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre, começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a promessa do Evangelho. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E estamos falando sobre fé na política, né? Lembrando que compreendo a política como cuidar da cidade e fé, né? Apresento para vocês o conceito do livro A República de Platão, que é um tratado sobre política da Grécia Antiga. Então, Platão nos mostra que fé é uma etapa do conhecimento, né? A suposição e a fé são opiniões, né? E a opinião é uma certeza temporária, porque ela está relacionada com a aparência dos fenômenos, dos acontecimentos, das coisas. E o entendimento e a ciência, né, faz parte da inteligência, que a inteligência é uma certeza mais duradoura, né, porque está relacionada com a essência das coisas. Então, como etapa, a gente compreende que nosso pensamento ele se desloca, né, de uma compreensão imediata, superficial, e ele vai se aprofundando, né, para uma compreensão mais duradoura, mais essencial, né. E nisso a gente percebe que existem coisas que são transitórias e coisas que são permanentes, né. Então, a fé, nesse contexto, ela é uma situação de transição, né. E somos muito mais receptivos a Deus se nós mantivermos essa disposição, né? Essa receptividade com essa grandeza da criação que está ao nosso redor, né? Quando Jesus fala, né, que ele trouxe a vida em abundância, né? Ele usa a palavra grega zoé, né? E a palavra grega zoé, ela se refere à vida como um todo, né, de todos os seres interligados, né, não a vida individual, né, não o começo, o meio e o fim, a sobrevivência de um único ser, né, mas de todos seres envolvidos, né, toda a criação envolvida. E assim, então é muito gratificante a gente aumentar, né, a ampliar o nosso vocabulário, né, e também, né, por meio, né, do idioma grego, que é o idioma em que o Evangelho, né, foi originalmente escrito, né. Então a gente participar dessa cultura grega em que Jesus, né, se manifestou, estava situado, né. Jesus, embora fosse grego, fosse judeu de nascimento, né, por pertencer à nação judaica, à religião judaica, historicamente ele nasceu 500 anos depois, né, dos grandes filósofos da Grécia, né? E também 500 anos depois de Alexandre o Grande ter conquistado, né, toda aquela região do Mediterrâneo, né, em que Israel, né, que Judá, Galileia estavam inclusas, né? Então, assim, a cultura, né, que predominava no período em que Jesus se manifestou e anunciou o Evangelho era a cultura grega, né? Então, muitos conheciam, né, o idioma grego, muitos conheciam as ideias dos filósofos gregos, né? E Jesus estava, né, dentro dessa dinâmica, dessa intelectualidade, né, assim, que radiava, né, da Biblioteca de Alexandria, né? Então é muito interessante a gente compreender isso, né? E o pouco que a gente aprende de grego nos dá pistas, né, para que a gente possa compreender melhor, né, a sua mensagem, né? Então, assim, falando de intelectualidade, falando da antiguidade grega, né, o que acontece muito tempo depois, né, é que o Renascimento é justamente o reencontro
da Europa, né, com esse momento frutífero de cultura e pensamento da filosofia grega, né? A Renascença, ela recupera esses textos, né? E muitos estudiosos vão ter a oportunidade de se relacionar com as ideias desses filósofos antigos, né? E um deles é Erasmo de Roterdã, né? Que é um monge, né? Altamente considerado, foi diplomata, né? Da igreja da Holanda, né? Então ele participou de várias reuniões importantes, né? Para fazer a pacificação de vários conflitos, né? E Erasmo, né, muito culto, né, uma das pessoas mais sábias, né, da sua época, ele escreveu o livro o Elogio da Loucura, né? E esse livro ele mostra os bastidores, né, do clero, né? Então do Vaticano, né, do catolicismo, né? E uma das coisas que ele mostra, né, é justamente essa fragilidade moral dos sacerdotes, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem a idolatria, a gente desenvolve a idolatria e a gente não contesta a autoridade, né? E, assim, o Evangelho, ele nos motiva, né? Que é necessário que a gente conteste a autoridade, porque nem sempre a autoridade, ela trabalha para o benefício do povo, né? Assim, o real objetivo, o principal objetivo pelo que ela foi instituída, né? Ela trabalha para si própria, né? Para suas vaidades e para suas para o seu luxo, né? Então, assim, e acabou oprimindo o povo com relação a isso, né? Para se manter assim, dessa maneira. E Erasmo de Roterdã, no Elogio da Loucura, ele nos dá um testemunho, né? Ele como monge, né? Que a gente precisa estar atento, né? Se a gente você já pensou sobre a confissão, né? O quanto você entrega, né, a sua vida, né? O quanto você, de uma certa maneira, é constrangido a entregar a sua intimidade para uma autoridade, né? E que você imagina que ela vai manter sigilo sobre isso, né? E você confia nisso, né? Porque é isso que é afirmado, né? O tempo todo, né? Mas Erasmo fala dos monges que ameaçavam, né? Os devotos, né? De contar, né? Os acontecimentos, né? Confessados, né? Os pecados confessados, né? E a gente também tem que compreender que, assim, por mais que a gente tenha as nossas aflições, por mais que a gente precisa se arrepender, o maior confessor que existe é Deus, né? Então você vai ter esse contato com Deus pela oração. Você não pode atribuir autoridade a um intermediário, a um outro ser humano, né? Tão pecador quanto você, tão falho quanto você, né? E é isso que a Escritura diz, quando todos são pecadores, né? Então, assim, o grande problema é que você vai expor a sua intimidade por uma autoridade que muitas vezes, né, não trabalha, né, para te proteger, né? Muitas vezes, como acontece historicamente, são mercenários colocando as ovelhas, né, na boca dos lobos, né? Então, assim, o Erasmo retrata isso, né? Os monges, né, ameaçando de dizer em alto bom som os pecados confessados pelos presentes, muitas vezes nas reuniões, né? Caso essas pessoas, né, esses devotos, não atendessem à conveniência dos monges, né? E as conveniências, né, podem ser infinitas, né? Cada pessoa tem uma fraqueza, cada pessoa tem as suas necessidades e vai saber até que ponto vai, né, esse tipo de violência, até que ponto a pessoa temerosa
né, a pessoa imersa em idolatria, né, cede, né, às chantagens, né, dessas pessoas, desses mercenários mal intencionados, né. E assim, isso, né, me faz lembrar também de um hábito, né, muito comum, e principalmente em cidades pequenas, né, que eu já ouvi vários relatos de pessoas que são originárias dessa cidade, né, que na Semana Santa sempre tem aquele jornalzinho que é distribuído, né, na madrugada e comenta de vários pecados de várias pessoas, né. Eu fico pensando assim, quem mais conhece o pecado de todo mundo, se não, né, os próprios sacerdotes, né? Eu fico imaginando se isso não seria, né, uma espécie de terrorismo, né? Embora o jornal é anônimo, né, mas aí a gente pode deduzir que quem mais conhece o pecado de todo mundo, né, ou é o sacerdote, ou é uma pessoa muito, né, futriqueira, que não sai, né, dos batentes das janelas, né, vigiando todo mundo, e por mais que vigie todo mundo, né, não consegue ter, né, às vezes muitos detalhes, né, e assim, por mais que não fale o nome, né, dos autores desses pecados, né, conta o milagre, mas não conta o santo, né, assim, a chantagem, o terrorismo, né, desses sacerdotes, eles são efetivos, né, porque as pessoas sabem que, e onde a fumaça for, se há indício de uma coisa, todo mundo procura, todo mundo é curioso, né, então assim, a gente já aprendeu que em grego, né, bispo é uma palavra que quer dizer supervisor, né, episcopo é supervisor em grego, não denota nenhuma santidade, né, e assim, então sim, é uma pessoa que policia o pensamento e o comportamento de todo mundo, né, mas a gente tem que se preocupar, porque quem é subordinado a esse supervisor, a esse olho que tudo vê, né, são os sacerdotes, que são os ouvidos que tudo ouve, né? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então assim, a gente não pode dar poder a essas pessoas, né? E assim, toda a graça que a gente pode ter, toda a salvação que a gente precisa procurar, né, está testemunhada no Evangelho. Então a gente não precisa de intermediários para isso, né? Quem ama o próximo e entende que o Evangelho é o caminho, né, para manifestar a plenitude desse amor, né, alfabetiza as pessoas, né? Então eu digo para vocês, né, assim, tanto tempo, né, das pessoas frequentando os templos, né, se houvesse uma decisão de alfabetizar essas pessoas para que as pessoas tivessem contato direto com a fonte, né, do Evangelho, seria muito mais evangelizador, né, do que tutelar as pessoas por meio do sacerdócio, né? Então, assim, vamos ficar, né, atentos com isso, né? Eu falo do catolicismo porque é o testemunho do Erasmo de Roterdã, né? Mas não só o catolicismo está sujeito a esse tipo de conduta nociva, né? Então, assim, vamos ler o Evangelho, né? Hoje o Evangelho é muito acessível, né? Vamos alfabetizar as pessoas que não são alfabetizadas, né? Vamos atender esse chamado, né, da pátria educadora, né? Porque só assim a gente vai poder ter uma comunidade mais feliz, né? E só assim a gente pode usufruir da vida em abundância que Jesus nos prometeu, né? Então, assim, cara esclarecer para todos vocês, né? E vamos, assim, com respeito e doçura, divulgando o Evangelho, como Jesus solicitou, né, para que a gente fizesse.